vemos a semana passada, Mateus 4, do 12 até o 25. Vamos lá. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia. Que Galileia? Galileia é aquela região onde estava Nazaré, onde estava Cafarnaum, aquela região, ok? Deixando Nazaré, ele foi para lá, para Nazaré, e depois ele fez o quê? Deixou Nazaré e foi habitar em cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naphtali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. Isso aqui foi uma profecia, né, do Antigo Testamento. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e os que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Veja, a gente entende que Jesus ele não veio destruir, abolir o Antigo Testamento, ele veio cumprir o Antigo Testamento. Teve essa profecia, Isaías, e aqui ele está cumprindo essa profecia. E diz: desde então começou Jesus a dizer o quê? Porque e Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, que eram quem? E André, que lançavam, porque eram pescadores. Vamos lá. E disse-lhes, disse o quê? Então eles fizeram o quê? E adiantando-se dali, viu outros dois, que eram num barco. Como é o nome do pai? Zebedeu. Consertando. Vamos lá? E chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, fez o quê? Seguiram-no. E percorria Jesus, onde? Toda a Galileia. Fazendo o quê? Ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino. E fazendo mais o quê? E curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama, e traziam-lhe todos os que padeciam, oprimidos por várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. E seguia-o uma de Decápolis, de Jerusalém, da Judeia e de além do Jordão. Tremendo, né, gente? Começa aí o ministério de Jesus e foi uma explosão. Jesus está ali em Nazaré, desce e vai, organiza seu ministério ali em Cafarnaum. E ele começa chamando homens para estar ao seu lado. Vamos lá. O verso 23, nós vamos nos deter hoje, que diz o quê? E percorria Jesus toda a Galileia, fazendo o quê? Pregando e... Deixa esse versículo aí. Quero que você observe essas três coisas que Jesus fazia. Veja, que ele percorria toda a Galileia, todo aquele espaço onde tinha gente, Jesus ia.
E ele fazia 3 coisas que é a base do ministério de Jesus. É o que a gente fala que é o ministério tríplice, ou que tem as 3 pernas, é o tripé de Jesus, e que passou consequentemente para os discípulos e passa para a igreja. 3 coisas que Jesus fazia. Primeira coisa, ensino, diga ensino. Depois ele pregava o evangelho e depois curava as enfermidades. Diga, ensinava, pregava e curava. Ensinava, pregava e curava. Era isso que Jesus fazia. Essa era a base do ministério de Jesus. E, consequentemente, é o ministério da igreja. Ministério tríplice. Ensino, pregação e cura. Vamos aprender isso? O ministério de Jesus era tríplice, que era ensino, pregação e cura. Só vocês. E cura. Vamos lá. E que diferença faz entre ensino e pregação? Ensino. Ensino é uma coisa mais próxima. Ensino é um discipulado. Ensino é quando você leva pessoas a estarem mais próximas e explica mais a fundo para elas. Então Jesus fazia isso. Jesus ensinava. Jesus trazia junto. Naquele tempo, os ensinos eram o seguinte: ficava o aluno aos pés do seu mestre e o mestre ensinava, lhe passava o conteúdo, lhe passava todas as informações. E esse aluno, ele fazia perguntas para o seu professor e o seu professor lhe tirava as dúvidas. Assim era a base do ensino. E deveria ter sido continuado, né? O professor em sala de aula, ele deveria passar um ensino e tirar as dúvidas que ocorressem nos seus alunos, sim ou não? Porque os alunos estavam ali para quê? Para aprender. Então, quando apareceram as dúvidas, o aluno precisava tirar essas dúvidas com quem? Não era com o professor? Então, o mínimo que não quisesse, de repente, ali falar diante de todos, mas o aluno poderia anotar e depois, posteriormente, perguntar ao seu professor. Deveria ser assim. Mas muitas vezes as coisas foram mudando, e a gente vê muitos alunos saírem cheios de dúvidas e muitas vezes nunca retiram essas dúvidas e nunca aprendem o conteúdo. Não aprende o assunto. E se traz mais conteúdo em cima, e muitas vezes não se sabe nem, está estudando aquilo, não se sabe nem que se aplica aquilo. Mas com Jesus era diferente, Jesus ensinava, Jesus tinha prazer em ensinar. Quando a gente vê durante todo o seu ministério, a gente vê que Jesus saiu quebrando muitas regras humanas. Jesus ensinava também as mulheres. A gente vê Maria sentada aos pés de Jesus, o ouvindo. Significa ali que ela é uma discípula. Só que naquele tempo as mulheres não tinham esse direito. Mas para Deus não havia diferença entre homens e mulheres. Todos precisavam aprender e Jesus fazia isso. Então o ensino é algo mais profundo. Ensino é quando o mestre detalha, explica a fundo sobre um assunto. Pregação é uma proclamação, é trazer um conhecimento, é uma chamada. Isso é uma pregação. Ela pode ser envolvida com o ensino, mas ela é algo que chama mais atenção para que as pessoas venham. E Jesus, ele fazia essa pregação e ele começou pregando. Quando ele chega e diz, arrependei-vos, ele está ali pregando, ele está chamando a atenção para aquele povo, está chamando a atenção para que o povo viesse lhe escutar. E ali, através dessa palavra, arrependei-vos, aí então ele viria com ensino, explicando o porquê do arrependimento. E ele trazia a palavra de Deus a miúdos. Glória a Deus.
Então Jesus ensinava, mas ele também pregava. Mas a terceira coisa que Jesus fazia, ele curava. O ministério de Jesus, ministério de cura, que mostra um ministério pastoral. Quando a gente vê no Antigo Testamento que o pastor, ele coloca o óleo na ovelha que está ferida, coloca em seus ombros. Então a gente vê no ministério de Jesus sendo completo. Aquele que ensina, aquele que chama a atenção e aquele que cuida, aquele que cura. Jesus é tremendo, né, gente? Sim ou não? Todos os dons estavam em Jesus. Ele era cheio do Espírito Santo. Ele era o próprio Deus, o Emanuel, Deus conosco. Então Jesus, ele está ali ensinando, está na região da Galileia. E a gente leu que ele percorria toda a Galileia pregando, e as multidões se reuniam a ele rapidamente. Rapidamente a sua fama correu por todas as partes. E as pessoas vinham de todas as partes, até da além do Jordão. Além ali onde Jesus batizou, ficava outro país. As pessoas atravessavam o Rio Jordão e vinham ter com Jesus porque a sua fama correu por todos os povos daquele tempo. As pessoas começaram a falar, olha, tem conosco lá na Galileia um homem que mora lá em Cafarnaum e ele cura, e ele prega, e ele ensina, e a pregação dele é tão profunda. As pessoas começaram a falar isso uns para os outros. Eles começaram a dizer, o que ele fala é tão profundo, não é como os sacerdotes que a gente tem, ele tem algo mais. E aquilo foi criando curiosidade nas pessoas. E mais do que isso nasceu esperança, diga esperança. Nasceu esperança no coração de muita gente, porque havia muitos doentes, muitos perturbados. Havia lunáticos. O que é lunáticos? Pessoas com problemas mentais. E as pessoas, muitas delas gastavam com médicos, eles gastavam de todas as maneiras, faziam de tudo e não viam solução. Mas ali eles viram o quê? Esperança. Começou boca a boca, uns falando para os outros. Existe um homem lá em Cafarnaum que ele fala com propriedade. E ele fala tão profundo ao nosso coração que a gente para ouvi-lo. Mas é algo tão tremendo que além dele fazer isso, ele ainda cura as enfermidades. E as pessoas ficaram assim, foi aquilo que se cumpriu que a gente leu. Aquilo que havia nas trevas, começaram a ver a luz. Isso nada mais é do que esperança. Gente, não tem coisa pior do que não ter mais esperança. Não é verdade? Quando a pessoa não tem mais esperança, ela está uma pessoa morta, viva. Mas quando Jesus chega, a esperança reacende. Glória a Deus. Veja no verso 16, diz, o povo que estava assentado em trevas, o povo que estava em escuridão, o povo que estava sem esperança, o povo que não via mais solução para a sua vida, o povo que estava triste, o povo que não esperava mais nada da vida, de repente eles viram uma grande luz. Aqueles que estavam assentados na região em sombra da morte, a luz raiou para eles. Glória a Deus. Gente, a gente não imagina a importância disso. Se a gente não está vivendo, não vivenciou uma situação tão difícil. Aquele povo não tinha quem recorrer, não tinha para onde ir, não tinha mais o que fazer. Mas de repente um homem chega e traz essa esperança. E quando eles correm para lá para ver este homem diziam, arrependam-se. Jesus começa a falar para eles de algo profundo, mas Jesus queria fazer o trabalho completo.
Jesus queria curar sim, Jesus queria tirar aquele povo daquele sofrimento presente. Porque conviver com doença não é uma coisa boa. É boa conviver com doença? Não é. Conviver com alguém endemoniado dentro de casa é fácil? Uma mãe conviver com um filho endemoniado, ele está bom, de repente fica endemoniado. Ou alguém com problemas mentais, que bate tudo, que quebra tudo, que fica violento. Não é nada fácil. Então Jesus queria tirar esse sofrimento daquela vida, ou daquelas vidas. Jesus queria fazer isso, porque Jesus é misericordioso. Mas Jesus queria fazer a obra completa. Ele não queria que apenas o povo fosse agraciado no que diz respeito a essa vida terrena. Jesus queria a obra completa. Jesus queria o quê? A obra completa. Quantos de vocês aqui têm sonhos? Você tem sonho? Não precisa me dizer o seguinte, mas qual é o teu sonho? Você diz para você mesmo. Onde é que você quer chegar? O que é que você quer fazer dessa vida? Aonde você quer chegar? Você é jovem, vai ficar adulto, vai envelhecer, que a juventude passa. Tudo nessa vida passa, mas você deve ter seu sonho, seu projeto. Ou você já até é idoso, mas você sonha ainda. E a Bíblia diz que os idosos terão sonhos na presença de Deus. Amém? Ele faz tudo novo. Então, onde é que você quer chegar? Você tem seus sonhos. E Deus pensa nisso, Deus quer ver o seu prazer, Deus quer ver o melhor para você. Mas Ele sabe que tudo isso é passageiro. O sonho que eu e você possa ter nessa terra, nessa carne nossa, é muito pequeno diante da nossa eternidade. Porque a gente vai viver um determinado período do tempo. Nós temos uma linha a percorrer. É como se essa linha tivesse de uma parede, daquela parede para outra. E a gente começa naquela parede. E a gente vai caminhando. E essa linha é a nossa vida. E a gente vai caminhando dia após dia, vai dando um passozinho nessa linha. Até que chegue o final. E o final sempre chega. O final vai chegar. Quanto tempo para que esse final chegue? Só Deus é quem sabe. Não é verdade? Tem pessoas que esse final chega bem rápido. Tem outros que não. Tem pessoas que a vida aqui dela é muito breve. Outros vivem para valer. Tem pessoas que muitas vezes você chega, alguém chega para você e diz: meu Deus, eu estou chocado. Eu conversei com fulano de tal ontem, cheio de vida, de saúde, até jovem. E quando é hoje eu recebo a notícia que ele morreu. Estou chocada. Não é verdade? Já existem pessoas que estão em cima de uma cama há 10 anos e não se foram ainda. Então ninguém sabe qual o tempo. Mas Jesus sabe de uma coisa: todos terão a eternidade. Todos terão a eternidade, a eternidade é sem fim. E Jesus, quando olha para a gente, não só vê essa linha, não só vê esse tempo de ser bebê, ser criança, pré-adolescente, adolescente, jovem, jovem adulto, adulto, meia-idade, idoso. Jesus não só vê isso. E você chega lá, viu? Amém? Diga, Deus é quem sabe. Então Jesus não só vê isso, gente. E Jesus nos convida a gente enxergar como Ele enxerga. É por isso que a gente está vendo isso, aprendendo com Jesus. Jesus vê além dessa linha, Ele vê à frente. E a gente tem que ter o cuidado para não ficar olhando só nessa linha.
Porque quando a gente vê só nessa linha, a gente vai ser tentado a fazer muitas coisas que fogem da regra, que fogem da vontade de Deus. Se lembre que aprendendo de Jesus, a gente sabe, tem consciência que Jesus era focado. Jesus era focado. Ele era focado na vontade de Deus. Ele sabia que obedecer a Deus era o melhor. E muitas vezes, aparentemente, fazer o que é correto, fazer o que é certo, não é coisa boa ou traz prejuízo. Aparentemente é isso que mostra. Lembre-se também da passagem de Jesus no deserto. Que ele passou 40 dias, 40 noites, e no final dessa consagração ele teve, diga fome, ele teve fome, teve necessidade. E nessa sua caminhada nessa linha, nessa minha caminhada na linha, nós vamos ter o quê? Necessidades. E lembre-se que junto à necessidade que Jesus teve, a necessidade de comer, veio o quê? A tentação. Lembre-se disso para a sua vida. Na hora que a necessidade vir, seja ela qual for, não, eu tenho necessidade que reconheçam o meu valor, porque eu me sinto humilhada. Lembre-se que quando houver necessidade, pode vir junto à tentação. E você pode ser tentado a fugir do correto para poder suprir aquela necessidade. Com Jesus foi assim. Mas Jesus disse, nem só de pão viverá o homem. Lembre-se disso. Apareceu a sua necessidade, parece a tentação de você fazer coisas que é contrário ao que você sabe que é correto fazer. Aprenda a dizer, eu posso viver sem isso. Amém? Vamos dizer? Eu posso viver sem isso. Quando a moça e o rapaz estiver namorando e vir as necessidades, e vir os hormônios gritando, se lembrem de Jesus. E diga, eu posso viver sem isso. Amém? Por quê? Porque você está focado em fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que você seja santo, que você seja separado, que você seja um exemplo na sua geração. Jesus foi exemplo, Jesus continua sendo exemplo. Quando a gente aprende dele, a gente vai moldando a nossa vida, a gente está focado em Deus. Está me entendendo? Diga amém. Aleluia. Vamos continuar. Então Jesus quer mais além. Jesus cura aquelas pessoas, mas fala, arrependam-se. Vocês precisam se consertar, porque o reino dos céus é chegado. Porque ele disse, a solução para vocês chegou. O Deus conosco chegou. Deus teve compaixão de vocês, me enviou até vocês. Agora abracem. Não fique querendo só a cura, não fique querendo só o pão, mas queira a salvação, acima de tudo a salvação. Glória a Deus. Mas aí, olha, Jesus ali cheio, a multidão que a apertava. Muita gente corria, porque gente necessidade é o que não falta, não é verdade? Multidão, a fama correu por tudo que é lado. Jesus chama os discípulos para estar ao lado dele. E era aquela agonia, vinha um, queria tocar, vinha outro, queria ouvir, vinha outro, queria que ele tocasse. Mas Jesus sentiu que precisava fazer algo com seus discípulos. Aí Jesus deixa a multidão e sobe para um monte. E leva consigo os seus discípulos. Jesus agora vai ensinar os seus discípulos. E Jesus, a Bíblia, na verdade, ocupa três capítulos
que é Mateus 5, Mateus 6, Mateus 7, que é Jesus lá no monte, ensinando aos seus discípulos. Jesus tinha algo a mais a fazer. Jesus precisa separar os seus discípulos. Eles estavam no primeiro estágio da caminhada. Veja que à medida que Jesus curava, que Jesus libertava, que Jesus pregava e ensinava, Jesus também preparava homens para fazer o que ele estava fazendo. Glória a Deus. Uma coisa que a gente precisa também ter isso na nossa vida, no dia a dia, é aprender a não sermos egoístas. Isso também é um grande ensino. Porque muitos de nós têm medo de perder função e não ensinam o que se sabe a ninguém. Não, nunca vou ensinar a fulano porque senão ele toma meu lugar. Jamais isso. Nós temos o Espírito de Deus, aquilo que se multiplica, ensina a outros. Glória a Deus. Vamos ensinar. Então Jesus pegam eles estão no primeiro estágio. Aqueles discípulos estavam seguindo o famoso. Gente, talvez seja bom seguir o famoso, né? Multidões que chegam junto, tudo é festa, gente, né? Todo mundo quer estar ali com o famoso. E os discípulos deviam estar gostando do negócio. Olha, eles são próximos de Jesus, olha, a gente quer estar junto, eles são especiais. Eles estavam nesse estágio. Ele estava com aquele que era adorado. Ele estava com aquele que curava. Aquele que trazia uma palavra profunda e todos queriam estar com ele. Mas Jesus estava querendo dizer que haveria degraus a subir. Que os abraços, que os elogios, que as lutas que as pessoas tinham para chegar junto deles eram um momento. Mas que momentos adversos viriam e eles deveriam ser preparados. Estão entendendo? Estava lá os discípulos com ele e eles estavam amando aquele momento. Eles até esqueceram que deixaram as redes, que deixaram tudo para trás, porque estavam andando com o famoso e para onde vai, todos queriam estar junto e tudo era festa. E quando via os milagres, nossa, a gente está na vida que pediu a Deus. A gente está vendo cara a cara a coisa acontecendo. Jesus, não é à toa que quando Jesus morreu, eles ficaram extremamente tristes, desolados. Eles disseram, se foi a esperança de Israel, mas segure aí. Não imaginava eles que agora, a partir de agora, era eles que teriam que fazer aquela obra de Jesus. Observe bem. E Jesus, ele é focado, Jesus sabe trabalhar. Então Jesus pega eles. E se a gente for ver mais à frente nos outros livros, a gente vê que Jesus não só tinha ali 12 discípulos, ele tinha mais discípulos. Mas ele separou dali 12. E ele começa a ensinar aos seus discípulos ali. Ele fala sobre comportamento. Ele traz um sermão muito profundo sobre comportamento, sobre postura, sobre fé. E ele mostra ali que a base de tudo isso era obediência a Deus. Obediência a Deus. Gente, uma coisa que todo cristão precisa aprender. Duas coisas básicas. Ele precisa aprender a ouvir. Precisa aprender o quê? Ouvir. Eu vi, alguém que falou assim para mim, eu não tenho paciência para ouvir. Então a gente vai ter que aprender a ter essa paciência. A gente precisa aprender a ouvir. Segunda coisa, a gente precisa aprender a obedecer. Quando a gente escuta, quando a gente estuda, a gente aprende. Quando a gente aprende, a gente precisa obedecer.
é aquilo que o apóstolo Tiago diz: não sejam ouvintes esquecidos, mas sejam ouvintes praticantes. Gente, ensino se tem toda hora. A igreja está aberta, tem ensino direto. As pessoas ligam a televisão, tem ensino. Estão lá na net, tem ensino bíblico. Claro que tem muita coisa que não se aproveita, mas tem muita coisa boa. Agora, entre saber o que se deve fazer e fazer, muitas vezes a uma distância muito grande. E a gente precisa aprender. Foi por isso que Jesus pegou eles e levou para cima, ali no monte, sentou com eles e começou a ensinar. E foi o sermão mais longo de Jesus. O sermão mais longo. Ele começa a ensinar sobre vários assuntos. Hoje nós não vamos falar nas minúcias desse assunto que Jesus tratou ali. Mas dentre tantas coisas, Jesus fala para os discípulos que isso posteriormente vem para a gente, vem para a igreja. Jesus começa a falar, diante de tantos assuntos, ele diz: vós sois o sal dessa terra. Vocês, meus seguidores, é que precisam dar sabor a essa vida. Vocês precisam ter a palavra que levanta. Vocês precisam ter a palavra que traz esperança. Jesus está ensinando para eles. Jesus começa a dizer para eles também: vocês também são a luz desse mundo. Jesus está falando agora que diante de tantos ele escolhe, ele traz muitos para ensinar, e diz para eles e os prepara, e diz a responsabilidade que se tem, e que a gente precisa estar focado. E muitas vezes, muitos de nós fogem da linha, não segue a linha daquilo que a Bíblia ensina. Jesus está preparando eles, porque eles estão no melhor tempo que existe. Eles estão ali a observar, eles estão andando com o famoso, eles estão andando com aquele que todo mundo queria estar junto. Jesus praticamente tinha 100% de aceitação, quase isso. Todos queriam estar juntos. Mas Jesus sabia que dali para frente muita coisa ia mudar de figura. Porque Jesus sabia o caminho que ele teria que percorrer até a consumação do seu ministério aqui na terra. Então aquele povo precisava estar preparado. Preparado para quê? Porque existiria tempos bons, tempos de bonança, mas haveria de vir tempos difíceis. Horas difíceis, tempos de aflição. Jesus precisava passar para eles, ou aliás, eles precisavam entender que a vida não é só de flores, não é só de aceitação. Eles precisavam ser preparados para isso. E através desse ensino ele nos prepara para isso, de que a vida terá dessas coisas. Que a gente precisa saber que mesmo a gente fazendo a coisa certa, a gente vai encontrar adversidade. Mesmo fazendo o melhor para as pessoas, ou tendo as melhores das intenções, a gente vai enfrentar problemas, momentos de dificuldades, coisas que vão provar a nossa fé, provar a nossa maneira de pensar, vai mostrar, vai trazer tropeço para a gente, para que a gente possa desanimar no caminho, para que a gente possa olhar e dizer assim: mas para que tudo isso? Isso vale a pena? Mais à frente o apóstolo Paulo, em referência a isso, o apóstolo Paulo diz assim para os irmãos: amados,
Se a nossa vida, se o nosso pensamento, se o nosso coração se limitar apenas nessa linha, que é a nossa vida terrena, apenas nas coisas deste mundo, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Por que ele falou uma coisa dessa? Porque a gente tem um ensino, porque a gente tem a palavra de Deus, porque Jesus começou mostrando que se começa com arrependimento. Quando a gente olha e diz, Senhor, eu vivi até aqui, mas eu sei que eu pequei, que eu errei, que a vida se mostrou dessa forma e eu agi desse modo, mas eu estava totalmente ao contrário do Senhor, eu me arrependo. Eu me arrependo. E eu quero viver em novidade de vida. E que nessa linha, dessa novidade de vida, eu preciso seguir olhando para Ele. E que nessa caminhada, os ventos vão bater. As tempestades virão. Vão bater com ímpeto sobre aquela casa. E nós fomos ensinados que a nossa vida com Cristo, ou a nossa vida de fé, está firmada na rocha que é Jesus Cristo. Porque a gente tem conhecimento, porque a gente está aprendendo dele, que é manso e humilde de coração. Porque a gente está aprendendo dele, a gente está pisando nas pisadas dele, a gente não abre mão. A gente estuda, mas a gente não larga. Jesus é o meu maior exemplo. Então, se você tem todo esse ensino e você só pensa nessa vida terrena, você só pensa nos prazeres, você só pensa em ter uma casa, você só pensa em ter um sítio, você só pensa em ir para a praia, você só pensa em ter filhos, você só pensa em estudar, em ter uma carreira, você só pensa nas coisas dessa terra, você é o mais miserável de todos os homens. Diz a palavra de Deus. Porque os que estão lá fora não têm este ensino. Os que estão lá fora não têm essa base profunda. Daí quanto é importante o ensino. Jesus, quando olhou para aqueles discípulos, disse, eu preciso ensinar para eles. Porque senão eles vão ficar no oba-oba e quando o negócio pegar, eles vão desistir. Eles precisam aprender. E mais para frente a gente vai estudar sobre o sermão da montanha. Mas a gente pode observar nessa noite algumas coisas. Que lá no sermão da montanha ele começa com as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito. Ele começa com as bem-aventuranças. Mas ele mostra a característica. Ele mostra cada um com as necessidades que viriam, que apareceriam, mas ele mostra aquele que está ali firmado, ele terá recompensa. Veja as recompensas que ele fala. Ele diz, porque deles é o reino dos céus. Aleluia, irmãos. Porque deles é o reino dos céus. Mas porque eles serão consolados. Gente, isso é tremendo. Porque eles herdarão a terra. Porque eles serão fartos. Porque eles alcançarão misericórdia. Porque eles verão a Deus. Se você soubesse o que é isso, você não dizia amém tão sem graça. Porque eles verão a Deus. Porque eles serão chamados filhos de Deus. Jesus está ensinando para eles. É algo tremendo. Jesus traz eles e começa a mostrar muitas coisas ali que viriam, onde eles estariam inseridos.
em tantos contextos nessa vida. Mas ele disse, não se preocupem, vocês vão sofrer mesmo, mas se lembrem da promessa. Aleluia. Se lembrem da promessa. Alguém chegou para uma pessoa que estava lá na UTI e alguém de sua família estava do lado chorando. E chegou uma serva de Deus e disse, querida, ele tem promessa? Ele ainda tem promessa? Sim, tem. Então ele não se vai ainda. Amém? Ainda tem promessa. A gente precisa se agarrar aonde? Nas promessas. Quando vierem as necessidades e se aparecer junto às tentações, a gente vai dizer não e se lembrar da promessa. Porque esse não no momento vai trazer talvez problema. No momento. Mas o depois vai vir o cumprimento da promessa. A gente precisa se segurar na promessa. Diga, eu preciso me segurar na promessa. Gente, vale a pena ser fiel. Aleluia. Chorando como for, mas vale a pena ser fiel. Tem uma canção que diz, Senhor, se contigo eu tiver que chorar, mas vale a pena, que é melhor sofrer do que pecar. É melhor sofrer do que pecar. Filha, aprenda a dizer não. Amém? Aprenda a dizer não. É melhor sofrer do que pecar. É melhor deixar a carne padecer a fome. É melhor deixar a carne ficar ressecada. É melhor do que pecar. Tem promessa para você que diz não ao pecado. Amém? Se lembre disso. Não porque eu vou ficar no prejuízo. Muitas vezes a gente tem que perder para poder ganhar. E nada melhor, irmãos, do que dormir à noite com a consciência tranquila. Porque a gente esconde de todo mundo. A gente esconde de mãe, esconde de pai, esconde de pastor, esconde de todo mundo. Mas de Deus ninguém esconde. O salmista diz, Senhor, para onde eu me ausentarei do teu espírito? Para onde? Onde eu me esconderei do teu espírito? Ele diz, se eu for no mais profundo do mar, lá tu estás. Se eu for no mais profundo escuridão, lá estás. Ele começou a falar e ele até disse, se eu for até no céu, lá tu vais me ver. Há um olho, gente, que tudo vê. Não se esconde dele. Não tem como correr dele. E muitas vezes ele nos chama a atenção. Muitas vezes por amor, por ser o pastor amado, ele nos traz pessoas, que nos traz palavra, que nos traz ali exortação, nos traz ali uma chamada profunda para o arrependimento, porque ele nos ama. Porque ele quer que se cumpra na nossa vida, na vida de cada um de nós, a promessa dele. Aleluia! A pregação de Cristo, sua base, o princípio era arrependimento. Essa base para todos, para que todos pudessem se voltar a Deus. O Deus criador de todos, mas que ainda, apesar de tudo, se mantém o sustentador de todos. Diga assim, ó.
apesar de tudo, Deus ainda é o sustentador de todos. Também tem uma canção que diz assim, ó, mesmo sabendo o crente que sou, concedes tantos bens. Ele sabe quem você é. Ele sabe o que precisa mudar. Ele sabe que precisa haver conserto. Ele não está fazendo vista grossa. Ele está proclamando, venha, conserte, mude de vida, se arrependa. E é interessante que essa palavra de arrependimento, Jesus começa falando para o povo que ainda não o conhecia. Mas essa palavra se mantém hoje até mesmo dentro da igreja, porque na caminhada, muitos têm deixado de olhar para a base. Muitos começam a olhar de lado, começam a negligenciar o ensino, começam a negligenciar a leitura bíblica. Gente, deixa eu te dizer, o alimento que a gente come é para o nosso sustento, sim ou não? Quem é que come aqui? Quem é que se alimenta? E uns se alimenta para valer, bem muito, não é verdade? Não é? Uns comem 3 vezes por dia, outros se esquecem até a hora de comer. Mas tem uns que são muito lembrados. É toda hora, estou distante. Come para valer. Mas por quê? Porque pensa nesse corpo, não é? O corpo precisa estar bem alimentado para aguentar o dia a dia. Não é verdade? Porque senão cai, se acaba. Por que a gente bebe água? Para a gente se manter também. Para que os rins possam manter o fluxo do sangue normalmente. Para que essa vida continue. Que a gente aguente os trancos dessa terra. E do espírito, gente? A gente está cuidando do nosso espírito? Estamos? Estamos cuidando do espírito ou estamos inseridos naquilo que o apóstolo Paulo disse? Se nós pensarmos apenas nessa linha, ou seja, apenas e apenas nesse corpo, come e bebe, cuida dos seus sentimentos apenas, e não pensa na eternidade, nós somos mais miseráveis. A gente está pensando na eternidade, gente? Está pensando no espírito, está alimentando o espírito? Aí alguém diz assim, e por que é que eu tenho que ir para a igreja? O pastor fica no pé, que a gente precisa estar na igreja. Por que sou cristão só se eu estiver na igreja? Aí eu lhe pergunto, como é que você vai manter o seu carro se você tem carro? Como é que você vai manter o seu carro funcionando se você nunca levar ele para o posto? É lá onde se tem um abastecimento, sim ou não? A igreja é o lugar de abastecimento. A gente vem para a igreja porque a gente é ensinado, a gente precisa estudar. Efésios 4, do verso 11 em diante, fala sobre os dons que Deus deu, que Deus preparou pessoas para poder nos exortar, nos ensinar, nos preparar. Por quê? Porque Ele busca o aperfeiçoamento dos santos. Porque Ele quer que a gente aprenda, porque Ele quer que a gente haja de acordo com o que a palavra dEle diz. Porque a palavra dEle, como já falei outras vezes aqui, é o nosso manual de funcionamento. É o manual de funcionamento, e é na igreja que a gente aprende. E é na igreja que a gente pega a lição para fazer em casa. Aleluia! Não tem tudo isso que você está aprendendo aqui. Isso aqui é te chamando a atenção para você na sua casa ter vida com Deus. Lá você vai estudar a palavra. Você vai ter um tempo. Ah, mas eu corro tanto que eu não tenho tempo. Então também não coma. Porque o corpo precisa de comer para estar em pé. O espírito também precisa se alimentar para se manter. Coerente ou não? Você precisa ler a palavra. Ah, mas eu não sei ler. Gente, hoje em dia tem Bíblia no áudio, em áudio, para quem não sabe ler. Ah lá, coloca no celular.
Ah, mas tem alguém em casa, tem uma criança em casa que lê. Coloca para ela ler para você. Isso traz alimento, traz sustento para a tua alma. Quantas vezes em hora de desânimo você pega ali a palavra e aquela palavra vem e te fortalece. E te dá uma direção. E te dá um ânimo para que você se levante, embora você não está vendo a solução ali naquele momento, mas você cria um ânimo para continuar lutando. O meu Deus está vivo, é vivo, e tem misericórdia de mim. Aí o dever de casa, a gente vai ler a palavra, a gente vai orar, a gente vai fugir da aparência do mal, a gente vai dizer não, vai aprender a dizer não. A gente vai aprender a usar lá a net, não vai estar vendo determinados conteúdos que não ajudam, que não edificam ninguém. A gente vai estar mudando o nosso comportamento. Aleluia. Terceira coisa, Jesus cura os doentes. Jesus os curava. E a sua fama correu por toda a Síria. E trazia-lhe todos os que padeciam oprimidos por várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. Aleluia! Esse é o ministério de Jesus. Ensino, pregação e cura. Nós temos tudo em Jesus, tudo que a gente precisa. Nós temos resposta para as nossas angústias. Nós temos resposta para as nossas dores. Nós temos a palavra que nos chama a atenção para estarmos firmados na palavra. E nós temos um ensino que nos traz a miúdo tudo aquilo que a gente precisa saber acerca de Deus. E é Deus falando conosco. E é Deus nos preparando. E é Deus nos transformando dia após dia. Aleluia, glória a Jesus, amém, amados? Deixa eu te dar uma lição para casa, amém? Leia o Sermão da Montanha, eu sei que você tem, o pastor colocou para você ler Mateus, não foi? É isso? Mateus essa semana, come o sermão, lê Mateus 5, Mateus 6, Mateus 7, vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai aprender tanto. Glória a Jesus. Se Deus nos der a oportunidade, a gente vai estudar sobre isso. Aí você já vai estar bem esperto. Glória a Deus. Fiquem em pé, amados. Em nome de Jesus. Glória a Jesus. Reclina a sua cabeça, vamos falar com Deus.